Olá, bom dia a todos, tudo bem? Saudade de vocês. Bem, semana passada não tivemos aula, né? Por quê? De acordo com o meu calendário, é o seguinte. De acordo com o meu calendário, nós teríamos aula dia 4 e 5. Dia 5 foi a entrega dos nossos trabalhos, né, dos áudios, das entrevistas. Então, boa parte dos alunos pediu esse tempo para organizar a vida deles, né? Então, eu não passei conteúdo, aguardando que vocês me dessem um feedback, né, referente ao envio do nosso trabalho. Muito bem. Aí, dia 11 e 12, o Senai emendou a folga de vocês, então eu não entrei em contato, porque vocês estavam de folga, e estou voltando à ativa hoje, beleza? Então vamos lá. Bem, olha, vocês vão entrar de férias dia 26, comigo dia 26, pelo calendário aqui. Não sei se vai ter outra coisa aqui, mas de acordo com esse calendário, provavelmente dia 26 vocês estão de folga. Então vamos lá. Mas caso a empresa chame vocês vão para a empresa, ok? Vocês estão sempre à disposição da empresa. Vocês só não vão ter aula, ok? Se for ter aula eu aviso para vocês, mas provavelmente acaba dia 26 e volta em agosto. Provavelmente presencial e provavelmente comigo ou não, beleza? Então beleza, vamos lá. Hoje a gente vai continuar nossas aulas sobre desenvolvimento de parágrafo, beleza? Então vamos lá. O objetivo da aula de hoje é aprender a iniciar um parágrafo, fazer coesão de frases e orações e períodos, e lista de cognitivos e coesão e coerência, além de recursos de coesão. Professor, não entendi bulhufas do que o senhor falou. Relaxa. Vamos lá. Como que eu vou iniciar um parágrafo? De acordo com aquele PDF que eu mandei para vocês, tem uns exemplos lá, mas não tem um exemplo dentro da convivência de vocês. Vocês se lembram da aula passada que nós vimos, da aula retrasada, que nós vimos aqueles parágrafos descritivo, narrativo, dissertativo, a construção por orações, por frases? Pois é, tudo aquilo lá eu tenho uma forma agora melhor de organizar essas minhas ideias. Mas como que eu vou iniciar um parágrafo? Essa é uma das perguntas e dúvidas que as pessoas têm mais ainda na área de redação. Por quê? Eu estou olhando para uma tela branca há muito tempo. Eu não sei o que eu escrevo nela. Olha, o que você pode fazer? Você pode começar com uma ideia de declaração, uma forma de declaração. O que é uma declaração? Característica: afirmação de que causa impacto e surpreende o leitor. Como assim? Impacta e surpreende o leitor. Na primeira frase, no tópico frasal, você vem com uma frase rápida e rebenta o leitor, rebenta ele chamando ele para o interesse do seu texto. Exemplo: empresas querem jovens funcionários por serem proativos. Opa, mas como assim proativos? Aí a partir daqui eu tenho subtópicos frasais, né? Esse aqui é a primeira, eu poderia pegar esse aqui como um tópico frasal, né? Pego esse aqui como um tópico frasal e vou discutindo isso nas outras frases para iniciar esse parágrafo e depois para os demais. Aí eu posso dar também, por exemplo, se eu quiser começar um outro parágrafo, eu posso dar sentido de oposição. Posso escrever um novo parágrafo, posso escrever, por exemplo, escrevi o primeiro parágrafo de forma de declaração, como uma forma de declaração, depois os demais parágrafos como forma de oposição. Isso vai depender. Isso aqui, essas formas de começar um parágrafo, é como que eu começo a primeira frase, ok? A primeira ideia. Oposição. Oposição criada pelas primeiras frases dará ao leitor uma ideia do resumo do seu texto. Como assim? A oposição. Exemplo: de um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. De outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas, aparelhos e videocassete. Só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro tópico frasal, a minha primeira ideia é que os professores estão desestimulados.
Mas por que eles estão desestimulados? Diz que isso para o governo. Aí, porque o governo tem outra prioridade, que é comprar computadores, antenas parabólicas e não investir nos professores. Viu? Eu tenho uma ideia de oposição. Essas duas ideias, essas duas primeiras frases, elas vão dar conteúdo para o seu texto, né? Isso é só um parágrafo. Exemplo, essa primeira frase aqui é o primeiro tópico frasal. Essa ideia secundária 1, eu poderia vir com a ideia secundária 2 e fazer uma conclusão, início, meio e fim desse parágrafo, só com essa ideia de oposição aqui. Beleza? Então, essa é uma ideia de como começar um texto. Você pode dar uma ideia de oposição, jovens trabalhadores buscam emprego. Ponto. De outro lado, homens mais velhos buscam se aposentar. São duas realidades diferentes, mas ligadas entre si. Beleza. Ideia de pergunta. Uma forma de pergunta. Eu posso iniciar um parágrafo com uma forma de pergunta? Por quê? Fica mais fácil. Meu leitor ele vai entender, ele vai tentar buscar resposta para a pergunta que você faz no seu texto. Esse recurso faz com que o leitor preste atenção no assunto. Mas que assunto que ele vai prestar atenção? Exemplo, será que é com preguiça que os jovens querem mudar o futuro? Será? Onde vivem? Onde comem? Tudo isso aqui, vou responder essa pergunta durante o meu texto. Eu posso usar um parágrafo para responder esse texto. Essa primeira ideia. Viu como que fica muito mais fácil quando você já tem a ideia de como começar um parágrafo? Te ajuda a deslanchar. Mas como que eu posso fazer? Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta, né? Para que eu inicie meu texto. O que o senhor nos indica? Olha, deixa eu ver só um negócio aqui, senão estou gravando à toa. Não, tá gravando. Beleza. Como que eu posso iniciar? Veja o seu tema. Por exemplo, seu tema lá é carros. Os carros de hoje poluem mais ou poluem menos? Pronto, é uma pergunta. Viu? Depende do seu tema, você pode fazer uma pergunta. Beleza? Viu como que ajuda? Beleza. Formas. Citação. Eu posso citar uma frase de algum autor, seja ele qual autor for. Por exemplo, pode ser um autor que você conheça, né? Pode ser um autor que você conheça, pode ser um autor de romance, pode ser algum, mas que o texto, o que ele fale, tem que ter sentido com o que você está falando. Por exemplo, deixa eu pegar uma frase aqui, lembrei. O mundo é feito de oportunidades. Oportunidades essas que são perdidas por um piscar de olhos. Beleza. Suponhamos que essa citação foi dita por um autor famoso. Por exemplo, Mark Zuckerberg. Exemplo. Aí, essa citação que ele fez vai vir primeiro. Ela vai ser a minha primeira frase. Quando eu começar o meu texto, ela vai ser minha primeira frase. Quando eu começar meu primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, qual for o parágrafo? Porque a ideia é fazer um parágrafo. Seja ele primeiro, segundo, terceiro, seja ele na introdução, no desenvolvimento ou conclusão, seja ele onde for, quando eu começo o parágrafo com uma citação, aí já vai dar a ideia do que vou falar. Ou já vai dar uma ideia do intuito do que eu estou escrevendo. Beleza? Tanto que fica legal. Depois, alusão histórica. Para mim, é uma opinião pessoal. Quando você vem com uma alusão histórica para ilustrar o que você está falando, cara, você traz uma maturidade no que você escreve de uma forma tão especial. Exemplo, o fato histórico situa o leitor e lhe dá a melhor dimensão do problema apresentado. Traduzindo, parece que você compara o tema que você está falando ao exemplo daquele fato histórico já acontecido. Exemplo, após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste. Eu sou do leste. Não, eu sou do oeste. E o mundo parece ter aberto
de vez para as portas para a globalização. O Muro de Berlim, não sei se vocês lembram ou estudaram, dividia a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Isso por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas só que depois disso, o que acontece? Quando o Muro de Berlim cai, como o Muro de Berlim cai, ele direciona a uma abertura globalizada. Traduzindo, olha, não existe mais limites para o que a gente pensa. Todo mundo faz parte agora do mundo. Não existe essa separação. É como se fosse arrebentando o limite. Um exemplo que você poderia dar também, eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial, porque a partir da Segunda Guerra Mundial ela nos abriu muito a mentalidade para o que é liberdade, né? Depois de Hitler para cá, a gente tem muito cuidado com ideologias. Por exemplo, ideologias como a de Hitler buscavam diminuir pessoas e apagar histórias. Ponto. Mas isso, nos dias atuais, não será mais possível, porque o povo tem no DNA a sua história. Pá, beleza. Isso no início. Peguei um fato do Hitler, peguei uma realidade e fui explicando. Agora, o que eu posso fazer nesses outros parágrafos? Simplesmente continuando a ideia. Viu? Eu fiz um parágrafo. Esse parágrafo que eu fiz pode ser a introdução, pode estar no desenvolvimento, pode estar na conclusão. Independente de onde ele esteja, ele está bem estruturado. Dependendo do contexto, ele tem que fazer ideia para o texto todo. Mas o parágrafo bem estruturado, ele faz uma diferença. Beleza? Agora, dentro do parágrafo, vamos olhar, a gente olhou no início, agora vamos olhar um pouquinho mais para o meio do parágrafo. Vamos olhar por ele um pouquinho a fundo nele. Cognitivos. O que são cognitivos, professor? Olha, cognitivos são palavras específicas, são algumas palavras específicas que são uma deixa para continuar o seu texto. Que são palavras que vão ligar uma ideia na outra. Vamos ver isso mais abertamente aqui agora. Trouxe uma lista de cognitivos para vocês. Por exemplo, eu quero continuar, eu fiz a minha primeira frase, mas eu não quero perder o nexo na primeira frase quando eu passar para a segunda frase, que vou explicar a primeira. Eu tenho o tópico frasal, eu vou colocar um subtópico, ou a ideia secundária 1, que vai fazer sentido ao tópico frasal, que é a primeira frase, como a gente viu no anterior. Como que eu posso fazer para eu não perder a coesão, né? Primeiro, se você quer dar sentido de adição, o que é adição? É adicionar alguma coisa. Exemplo, e, nem, também, não só. É um exemplo que eu trouxe no também. Partisse em busca de emprego. Também de um salário que venha valer a pena. Me desculpe, não é partisse, é partisse. A correção ortográfica arrebentou meu negócio ali. Parte-se em busca de emprego. Parte-se. Por que parte-se em busca de emprego? Essa é a primeira ideia. Parte-se em busca de emprego. Primeiro tópico frasal. Agora segundo, para fazer ligação com o primeiro. Também estou adicionando mais uma outra ideia. Também de um salário que venha valer a pena. Opa, então parto em busca de um emprego, mas também em busca de um salário que vale a pena. A primeira ideia fez a ligação com a outra por causa da palavra também. Eu poderia usar não só de um salário que venha valer a pena. Parte-se em busca de emprego. Não somente de um salário que venha valer a pena. Viu? Tudo isso que dá ideia, vocês podem conjugar essas frases, essas palavras também. Isso não conjuga. Vocês podem pegar essas frases e melhorá-las, né? Esses verbos de ligação, e vocês fazerem o cognitivo, a ligação entre uma ideia e outra. Tá. Alternância. Ou quer que seja, ou seja como. Um exemplo, para ficar uma ideia mais aberta, para não sairmos do foco. Ou se aprende a viver em um mundo competitivo,
ou busca outros meios para sobreviver. Esse primeiro ou, ele pode ser imaginário porque ele já vai dar abertura. Se eu tirar esse primeiro ou, ficaria assim, ó: se aprende a viver, é uma afirmação, se aprende a viver em um mundo competitivo ou busca outros meios para sobreviver. Também dá, ok? Pode ser direto. Isso é para auxiliar para que essa primeira frase faça sentido a segunda, a terceira, a quarta, por aí vai. Causa. Porque um verbo de cognição, cognitivos, que dão sentido, né? Palavras que dão sentido de causa. Porque, já que, visto que, em virtude de. Aí um exemplo aqui, ó. Suponhamos que estou iniciando um novo parágrafo e eu quero fazer sentido para o anterior. Então fica assim, ó: em virtude de todos os últimos acontecimentos, pessoas estão buscando a Deus. Opa! Em virtude de todos os acontecimentos. É uma causa. O que está causando as pessoas estão buscando a Deus? Os últimos acontecimentos. Aí esses últimos acontecimentos, na teoria, eu poderia ter trago ele em um parágrafo anterior, né? Conclusão. Logo, portanto, pois, no último parágrafo de conclusão, as pessoas falam assim: para concluir, eu quero concluir que... Não, vai de uma outra forma. Use um verbo, uma ligação, uma palavra de ligação que dá essa ideia de conclusão. Exemplo: logo, portanto, pois. Exemplo: portanto. Já estou dando a ideia de fechamento do meu texto, da minha ideia. Portanto, pensando em todos os pontos apresentados, leva à finalidade de paraná. Beleza? Condição. Palavras que apresentem condições. Condições de quê? Se há uma condição. Que condição é essa? Se, por acaso, desde que não há, a não ser que. Tá vendo? Eu posso fazer, exemplo, eu tenho que fazer uma coisa, mas para que eu faça isso, eu tenho uma condição. Vamos lá. Se os aprendizes não buscarem melhorar em postura e maturidade, poderão ser demitidos. Eu dei uma condição. Se é uma condição. Se os aprendizes não buscarem melhorar em postura e maturidade, poderão ser demitidos. Isso, por exemplo, eu fiz um tópico frasal, ou isso aí pode ser meu tópico frasal, e eu fazer as subsequências, né, que façam sentido. Ou isso aqui pode ser o início de um parágrafo. Ou isso aqui pode ser... Tá vendo? Ele abre margens. Mas só que esse se, ele vai fazer sentido para os outros parágrafos ou para as outras frases ou orações. Essa é a ideia, que você não saia do assunto. Por isso que vem essa lista de cognitivos. Depois, cognitivos que dão uma ideia de comparação. Exemplo: como? Assim como. Estou comparando. Exemplo: jovens trabalhadores estão buscando se qualificar, assim como idosos recém-contratados. Por que eu coloquei idosos? O que tem a ver idosos com jovens trabalhadores? Ambos estão tentando se qualificar no mercado de trabalho. Por quê? Jovens estão buscando o quê? Se qualificar. Assim como estou comparando o jovem com idosos recém-contratados. Então quem está recém-contratado e idoso também está buscando se qualificar. Olha a ideia, olha que explosão de ideia legal. Consequência. Traz uma consequência. Um ato que leva a uma consequência. Mas, por exemplo, homem mata mulher. Aí qual que é a consequência desse ato? Agora vamos buscar um exemplo. Quais são as palavras que eu uso para usar esse sentido de ligação de consequência? Exemplo: tanto que, você pode usar tanto que, você pode usar tão que, e também você pode usar de modo que. Beleza? Então vamos lá. A busca por um bom emprego tornou-se um grande dilema. Realmente, a busca por bom emprego se tornou um dilema, que é difícil, trouxe uma dificuldade. Pronto, essa é a primeira ideia.
Segunda ideia, para eu continuar falando dessa ideia de uma outra forma, ligando à primeira o tópico frasal, eu continuo. Tanto que profissionais estão buscando se diferenciar. Opa, qual que é a consequência da busca de um bom emprego, que está sendo um dilema? A busca de uma qualificação para se diferenciar. Beleza? Aí depois eu venho com a explicação. Quando você quer dar a ideia de explicar, continuar explicando alguma coisa. Por exemplo, você pode usar palavras como pois, porquê. Professor, me dá uma ideia, me dá um exemplo. Ótimo, dou sim. Olha, o empresário está buscando jovens. Eu poderia colocar, os empresários estão buscando jovens, mas eu posso dar essa ideia de singular. O empresário está buscando jovens que façam a diferença. Aí esse empresário pode ser de qualquer ramo, que eu estou falando no singular. O empresário está buscando jovens que façam a diferença. Por que está... Aí, na minha cabeça, quando a gente lê essa primeira frase, automaticamente já vem aquela palavra. Mas por quê? Porque existe quem não faz. Opa, então ele está buscando jovens porque existem pessoas que não fazem. Show de bola, viu? A ideia? Beleza. Continua nessa lista de cognitivo. Finalidade. Para indicar uma finalidade. O uso. Para que você pode usar essa palavra, essa frase? Para que? A fim de que? Por exemplo, vou beber água. A fim de que mate minha sede. É um exemplo. Outro exemplo aqui. Quanto mais se busca estudar, melhor se torna. Mas para qual finalidade? Qual a finalidade que isso vai fazer? Eu estudando vai me tornar melhor. Mas para quê? Aí eu venho para quê e não por quê. Aí eu venho para a finalidade, que é a fim de que o mercado de trabalho não consiga ficar sem você. É uma afirmação. Viu a ideia? Antes, na ideia aqui a explicação, eu venho explicando por quê. E aqui eu venho explicando para quê. Um é por quê e o outro é para quê. Beleza? Então vamos lá. Depois que eu fiz a finalidade, vamos para a oposição. Coisas que se opõem, opostos, mas, que você pode usar o mas, porém, entretanto. Aí, exemplo. As atividades de hoje estão boas. Aí você fala assim, nossa, que legal, as atividades de hoje estão boas, mas podem melhorar. Ih, professor, então o senhor falou que estava boa, mas quando você colocou mais, o senhor se opôs, porque o senhor falou que estava boas, mas que a gente poderia melhorar. Então o senhor está buscando algo excelente. Ótimo, abriu margens para interpretação. Olha o exemplo que você pode usar. Mas, porém, entretanto. Exemplo. Quanto mais se busca distribuir currículos, menos se tem chances de ser empregado. Quanto mais se busca distribuir currículos, menos tem chances de ser empregado. Porém, se não o fizer, jamais será empregado. Dá essa ideia de oposição. Parece que eu estou me contrapondo. Por quê? Quanto mais eu distribuo o currículo, menos eu tenho chance de ser empregado. Mas se eu não fizer isso, eu não sou empregado. Estou me opondo. Por quê? Aí eu abro margem para interpretação. Primeiro, quando eu panfleto... Sabe aquele pessoal que entrega panfleto? De cada 10 pessoas, um lê. Essa é a ideia. Você perde tempo distribuindo para pessoas que não vão ler seu currículo e você simplesmente deixa de focar. Mas quando você faz essa distribuição de currículo, você também tem chance de achar esse que vai ler seu currículo. Esse é um exemplo hipotético, tá? É só para vocês saberem o uso da palavra porém, mas faz um grande sentido. Proporção, que dá a ideia de proporção. Mas que ideia de proporção é essa, professor? Vamos lá. Primeiro, você pode usar a palavra à medida que, quanto mais. Essas duas frases fazem sentido. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu peguei a palavra de oposição, o mesmíssimo exemplo, para vocês verem que na mesma frase, ou melhor, no mesmo parágrafo, existem várias formas de cognição, de cognitivos. Olha só, o mesmo exemplo de cima. 1 + 1 = 2. 2 + 1 = 4. 4 + 1 = 6. 6 + 1 = 12. 12 + 1 = 24. 24 + 1 = 26. 26 + 1 = 28. 28 + 1 = 29. 29 + 1 = 30. 30 + 1 = 40. 40 + 1 = 50. 50 + 1 = 100. 100 + 1 = 120. 120 + 1 = 150. 150 + 1 = 200. 200 + 1 = 300. 300 + 1 = 400. 400 + 1 = 500. 500 + 1 = 700. 700 + 1 = 800. 800 + 1 = 900. 900 + 1 = 1.000. 1.000 + 1 = 1.000. 1.000 + 1 = 1.000. 1.000 + 1 = 1
O exemplo de cima, eu tinha grafado a palavra porém, que dá a ideia de oposição. Eu continuei grafitando ela aqui para vocês saberem que eu estou falando do exemplo anterior. Aí, ó, quanto mais. Opa! Então estou dando uma ideia de proporção, de quantidade. Então estou em busca de muita coisa. Quanto mais se busca distribuir currículos, menos se tem chances de ser empregado. Eu estou falando num texto grande, numa quantidade. Viu? No mesmo parágrafo, eu tenho duas ideias de cognição. Viu como que é legal entender isso de uma forma simples? Tempo. Quando, logo que, assim que. Assim que entrar em uma empresa, deve-se buscar fazer o melhor. Tempo, porque eu estou dando a ideia de agora, passado, futuro, nesse momento, daqui 10 segundos, daqui 20 minutos. Tudo que eu dou ideia de tempo, eu posso usar a palavra quando. Quando for buscar água para mim, pegue uma água pro cachorro, exemplo. Nossa, nada a ver, mas beleza. Me diminuir a um cachorro. Olha lá. Quando, logo que acordar, tô falando de tempo. Quando você acordar no seu tempo, faz isso pra mim. Assim que concluir o que você está fazendo aqui, pegue uma água pro cachorro e logo que fizer isso, pegue uma água pra mim depois que você lavar as mãos. Agora faz sentido essa frase, eu não me diminuir. Brincadeiras à parte, eu venho com um exemplo. Assim que entrar em uma empresa, deve-se buscar fazer o melhor. Opa! Quando houver o tempo que você entrou na empresa, você vai buscar fazer o seu melhor. Tá vendo? Assim que vocês podem usar essas palavras que eu disponibilizei aqui e outras também que você achar que encaixe, que dê ideia de finalidade, oposição, proporção, tempo e os outros exemplos. Ok? Tudo isso para auxiliar vocês a continuarem na ideia. Por quê? Por exemplo, aqui no parágrafo eu dou a ideia de início, com as formas de começar um parágrafo. Posso começar um parágrafo falando de uma declaração, oposição, pergunta e situação. Já aqui na Cognitivos, dentro do parágrafo, eu tenho que dar uma ideia, continuar na mesma ideia, ou quando eu finalizar esse parágrafo, eu tenho que começar um segundo, dando a ideia ao anterior. Viu? Eu falo como eu começo. O outro, eu falo como eu devo continuar escrevendo. Beleza? Show de bola? Vamos agora entrar em coesão e coerência. Professor, na escola eu não consegui entender o que é coesão e coerência. Eu também não, porque eu tinha uma professora extremamente péssima, né? Infelizmente, depois que eu estou fazendo superior de novo, a gente bate com professores que não sabem explicar dessa forma, né? Infelizmente, algo simples. Porque alguns professores pegam, porque coesão deve ser utilizado da forma de direcionar orações. Tá, tudo bem, ótimo, beleza, mas coloca isso num jeito mais fácil. Coesão, quando se mantém o foco na ideia que começou a falar. Se você começou a falar uma ideia, termine ela. Começou a falar de uma ideia, termine. Como uma ideia pode ser ligada a outra através de um parágrafo? É a mesma coisa. Sabe isso aqui? Essas listas de cognitivos ajudam a manter-se na ideia, na coesão. Porque, por exemplo, eu posso usar, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Exemplo da seguinte forma. O texto tem que fazer sentido, mas para que ele não fique repetitivo demais, eu posso simplesmente usar alguns exemplos, algumas dicas de coesão. Como que eu posso usar essas dicas de coesão? Primeira dica: quando você for usar um nome de uma pessoa e não querer ficar repetindo o nome dela, você tem duas formas. Primeira, eu tenho a forma de palavra que qualifica essa pessoa ou coisa. Exemplo: o copo estava quente. O recipiente aquecido. Eu já mudo de uma outra forma. Exemplo nesse contexto: palavra que qualifique pessoa ou coisa. Ricardo, que é a pessoa, estou falando de um pronome, trabalhou há tempos na rede estadual de educação.
o melhor professor. Por que eu não estou falando Ricardo de novo? Porque eu dei uma qualidade, eu dei um adjetivo para ele que vai lembrar do Ricardo. Tá vendo? Ó? O melhor professor do estado se dedicou e formou mais de 15 mil jovens. Quem é o melhor professor? Ricardo. Por quê? Ricardo trabalhou há tempos na rede estadual de educação. Porque estou falando do Ricardo. Tudo isso aponta para o Ricardo. Porque é o único professor que estou falando. Viu? Eu não preciso ficar repetindo que é Ricardo. O Ricardo, melhor professor do estado. Opa, não preciso, porque eu já estou falando do Ricardo aqui. Já deu ideia. No tópico frasal, na primeira frase, na primeira oração, eu já dei a ideia de quem que eu estou falando. Ricardo. O que o Ricardo é? O melhor professor. De quem? Do estado. Porque se dedicou e formou mais de 15 mil jovens. Beleza. Eu poderia dar um exemplo que está aí na atividade de vocês, ou melhor, na atividade não, aquele parágrafo, que é PDF que eu mandei para vocês, que é assim: Pelé viria aqui, ó. Pelé jogou muitos anos no time do Santos. O melhor jogador do mundo fez mais de 1000 gols. Opa, então em vez de ficar falando Pelé, primeiro eu falo o nome da pessoa, e segundo, eu dou um adjetivo para ela, para lembrar de quem eu estou falando. Beleza? Ficou claro? Ficou claro? Ok. Palavras ou expressões sinônimas. Palavras ou expressões sinônimas. Exemplo. Para vocês, se eu falar assim, qual que é o sinônimo de bem? Bom. Maravilhoso. Bondoso. E um antônimo, o que é diferente de bem? Mal, maldoso. Por aí vai. Mas só que nesse caso eu venho com um exemplo simples. Seria assim: jovens trabalhadores. Quem que eu estou falando? Jovens trabalhadores estão assumindo postos bem mais complexos no dia a dia das empresas. Opa, então estão assumindo posições de trabalho bem mais difíceis no dia a dia da empresa. Mas por quê? Aí a gente poderia usar um dos cognitivos, mas eu continuo de uma outra forma. Jovens trabalhadores estão assumindo postos bem mais complexos no dia a dia das empresas. Os aprendizes... Peraí, por que eu não posso falar? Os jovens trabalhadores recebem essa oportunidade para para o amadurecimento profissional. Porque se eu usar jovens trabalhadores aqui de novo, fica um texto não coeso. Um texto que fica repetitivo. Um texto, quando ele se torna repetitivo, ele não tem coesão, né? Parece que ele não tem sentido. Aí parece que aí a gente vai ver mais um pouquinho à frente. Então aqui eu poderia usar um sinônimo. Qual que é o sinônimo de jovens trabalhadores? Aprendizes. E um sinônimo. Professor, mas não é uma frase? Pode ser uma frase, tanto pode ser uma frase, uma palavra que depende de outra. Por exemplo, jovens, eu tenho que falar, jovens estão assumindo postos bem mais complexos no dia a dia das empresas. Poderia colocar assim? Posso, mas esses jovens eu poderia colocar, lembrar de recém-contratados, estagiários, mas eu quero direcionar aprendizes. Aí eu dou essa ideia no segundo ponto. Jovens trabalhadores estão assumindo postos bem mais complexos no dia a dia das empresas. Pronto. Aí eu venho, para continuar falando dos jovens aprendizes, dos jovens trabalhadores, eu posso continuar falando de aprendizes. Os aprendizes recebem essa oportunidade para amadurecimento profissional. Viu como que é simples? Aí eu não preciso ficar repetindo que é jovens trabalhadores. Eu pego um sinônimo. Posso fazer com pessoas, posso fazer com, por exemplo, pessoas aqui em cima, posso fazer com expressões ou palavras. Expressões ou palavras, não com nome de pessoa, porque isso vai entrar em outros pontos. Por exemplo, eu posso pegar a palavra trabalhador. Trabalhadores estão assumindo postos bem mais complexos no dia a dia das empresas. Trabalhadores. Como que eu posso buscar um sinônimo para trabalhadores? Empregados.
Pode ser empregados, pode ser funcionários. Os funcionários recebem essa oportunidade para amadurecimento profissional. Viu a ideia? Beleza. Numeral. Quando eu quero dar essa ideia de quantidade, os aprendizes deste curso estão se esforçando bastante. Olha, estou falando que vocês estão se esforçando bastante. Pelo menos 60% busca entregar suas atividades em dia. Aí, ao invés de falar assim, os aprendizes deste curso estão se esforçando bastante. Pelo menos os aprendizes buscam entregar suas atividades em dia. 60% deles. Eu já dou a ideia no 60%. E o que eu estou falando de vocês? Exemplo. Os aprendizes deste curso estão se esforçando bastante. Pelo menos 60% busca entregar suas atividades em dia. Viu? Show de bola? Beleza. Agora já dei a ideia aqui de quantidade. Eu poderia falar, por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Os pais estão buscando terem filho mais tarde. 90% dos pais, ou metade dos pais, querem isso por causa disso. Viu? Eu continuo falando dos pais, mas só que estou quantificando isso. Aonde isso pode vir, professor? Eu não entendi aonde isso pode vir. Pode vir no meio de um parágrafo, pode vir no início de um parágrafo. Tudo isso aqui são formas de eu escrever. Lá naquele primeiro tópico, eu falo para vocês como iniciar, quais são as formas de iniciar. No segundo, eu continuo explicando para vocês como eu posso continuar na ideia. E terceiro, como que eu faço uma coesão sem ficar repetitivo a frase repetitiva. Repetindo o mesmo nome, repetindo o mesmo sinônimo, por aí vai. Exemplo aqui, ó. Pronomes. Jean, que é um pronome pessoal, Jean é considerado um professor chato. Aí eu venho em vez de falar assim, Jean cobra demais os seus alunos, e ficar assim, Jean é considerado um professor chato, Jean cobra demais os seus alunos. No segundo tópico frasal, na ideia secundária 1 ou 2, isso vai depender de quantas frases tem anteriormente, eu vou falar assim, ó, Jean é considerado um professor chato. Ele quem? Jean cobra demais dos seus alunos. Viu? Aí eu não preciso ficar repetindo a palavra Jean. Eu uso uma outra palavra, um sinônimo, algo diferente, para que continue coeso, falando de alguma pessoa. O que é coesão, então? Eu continuar na ideia que eu comecei, né? Sem ficar repetitivo. Beleza? Repetição de nome próprio. Professor, repetição de nome próprio. Quando tem um nome de uma pessoa lá, que tem o nome e sobrenome dela, eu não quero repetir ela na segunda frase. Eu posso falar ele, ela, ou o sujeito? Pode, só que você pode usar de uma outra forma. Você pode usar assim: Amanda Virgínia, coordenadora do Senai, busca auxiliar seus alunos. De acordo com Virgínia, estou falando de quem? Amanda. Mas Amanda o quê? Virgínia, que é o sobrenome dela. De acordo com Virgínia, isso é o mínimo que se pode fazer. Traduzindo, em vez de falar assim, ó, de acordo com ela, isso é o mínimo que se pode fazer. Também pode ser um pronome, pode ser de uma forma de pronome, mas um recurso de pronome. Mas eu posso também usar dessa forma. Amanda Virgínia, coordenadora do Senai, busca auxiliar seus alunos. De acordo com de acordo com Virgínia, isso é o mínimo que se pode fazer. Eu prefiro dessa forma também, assim como eu prefiro na anterior. Ambas são boas. Se você só tem no primeiro nome da pessoa, só o primeiro nome, segue nesse exemplo. Se você tem primeiro e segundo nome, terceiro nome, quarto nome lá, segue esse outro exemplo. Ambos se encaixem, ok? Beleza? Tanto você pode usar ele ou ela, pronome ela, tanto você pode usar o segundo nome da pessoa, beleza? A gente busca usar o último nome. Por quê? Exemplo, meu nome é Jean Henrique Souza Matias. Jean Henrique Souza Matias, coordenador do Senai, busca auxiliar seus alunos. De acordo com Matias, eu sempre uso o último nome, ok? Beleza. Exemplo aqui, coerência.
Ah, é que eu não tinha terminado, mas tudo bem. Eu dou outro exemplo aqui, ó. Coerência. Quando o texto faz sentido. Por exemplo, se aqui eu continuo na ideia, que o texto aí, eu permaneço, parece que eu foco na ideia e vou continuando ela, para não ficar repetitivo, uma ideia repetitiva, na coerência eu faço diferente. O que eu escrevo tem que fazer sentido. Exemplo. Mas esse é um exemplo que não faz sentido, tá? Não faz sentido. Exemplo 1, que não faz sentido. Só um momento. Eu tinha pausado pra gente conversar um pouquinho. Ó, tava na coerência, né? Deixa eu falar pra vocês que eu não tinha colocado por completo. Aí eu voltei aqui e arrumei. Quando o texto faz sentido. Para ser coerente, o texto tem que fazer sentido. Para ser coeso, o texto tem que estar falando o mesmo assunto. Enquanto um tem que estar no mesmo assunto, o outro tem que fazer sentido. Ambos podem fazer parte de um texto, de um parágrafo. Mas a coerência, ela é a principal. Pode ter coesão? Pode. Mas pode ter coesão? Pode. Mas pode não ter coesão? Também. Pode ter coerência? Pode. Pode não ter coerência? Não. Tem que ter coerência sempre. Então, coerência é algo que sempre vai ter nos seus textos, sem tirar e nem pôr. Exemplos. Eu tenho 2 textos aqui, eu quero que vocês me falem qual é coerente e qual é que não faz sentido nenhum. Qual que não é coerente, que não tem coesão. Coerência. Exemplo 1. No supermercado existe uma grande variedade. Passou um M aqui desapercebido. No supermercado existe uma grande variedade de produtos, tá? Deixa eu só tirar, vamos só marcar esse M aqui. Esse M aqui não existe. Você não existe e também você não existe, tá? Gama cranial, ótimo. Bem, no supermercado existe uma grande variedade de produtos. Buscando entender qual o sentido da vida. Opa, calma aí, vamos lá. No supermercado existe uma grande variedade de produtos, buscando o sentido da vida. Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu tenho 2 frases, essa frase e a segunda frase, né? Ambas frases falam de assuntos que podem se interligar. Viu a necessidade de um cognitivo aqui, que faz sentido ao parágrafo, à frase anterior? Viu? Por isso que o pessoal usa aqueles cognitivos, ou usa outro recurso para continuar dentro do assunto. No supermercado existe uma grande variedade de produtos. Beleza. Buscando o sentido da vida. Beleza. Esse é o texto. No supermercado existe uma grande variedade de produtos. No supermercado existe uma grande variedade de produtos. Buscando observar... é outra frase. Buscando observar cada prateleira, pode-se encontrar o que deseja. Beleza? Nossa, tô com minha língua presa hoje. O primeiro parágrafo, ele tá errado. Por quê? Porque aqui eu começo falando de supermercado. Aqui eu tô até bem, ó. No supermercado existem uma grande variedade de produtos. Por isso que a primeira frase, quando vocês ou alguém escreve, faz sentido. Eu nunca vou rabiscar a primeira frase. Por quê? É ela que vai fazer sentido para os demais. As demais que não fazem sentido a ela. Por exemplo, no supermercado existem uma grande variedade de produtos. Buscando entender qual é o sentido da vida. Hã? Nossa, imagina, você está no supermercado, você passa perto do setor de carne. As carnes falam assim, oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu fui cortado, vou para a churrasqueira. Vamos pensar. Então não tem sentido isso, tá? Agora, se eu observar na frase anterior, já tem um sentido diferente. Outro exemplo, do verdinho. No supermercado existe uma grande variedade, vamos tirar esse M aqui que passou. Existe uma grande variedade de produtos. Buscando observar cada prateleira, pode-se encontrar o que deseja, ok? Então, aqui é um R aqui, tá? Encontrar o que deseja. Beleza? Viu?
Então, essa é a nossa aula de coesão, coerência, parágrafos. Viu como é fácil? Depois eu vou disponibilizar alguns exemplos para vocês fazerem, certinho? Hoje ou amanhã, vou mandar para vocês, além dessa aula, uma atividade para vocês irem treinando o que é coesão, o que é coerência, como que faz, como que não faz. Beleza? Então, por hoje é só. Beleza? Ou não. Fiquem de olho aí. Até mais.